Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao debate. De acordo com o IBGE, 52,9% da população brasileira é composta por pretos e pardos. As disparidades pela cor afetam o cotidiano de negros e negras que convivem com a silenciosa violação de seus direitos. Para pesquisadores e para quem literalmente sente na pele as discrepâncias da sociedade por ter a pele negra, há uma naturalização do racismo. Uma pesquisa do Instituto Datafolha, realizada em 95 e repetida 13 anos depois, mostra as nuances do problema. 9 em cada 10 entrevistados acreditavam haver racismo no Brasil, mas menos de 2% se consideravam racistas. 92 milhões de brasileiros adultos já presenciaram um branco se referir a um negro como um macaco e apenas 12% admitem terem tomado uma atitude contra isso. Além disso, 17% dos brancos não gostariam que uma filha sua se casasse com um homem negro. Bom, esses números da pesquisa da Datafolha só comprovam que o racismo é real e se manifesta em diferentes situações. Em tempos de polarização nas redes sociais e na própria sociedade, os casos de injúria têm aumentado, assim como a mobilização dos movimentos sociais para ressignificar as raízes do racismo e, com isso, combatê-lo. O debate de hoje vai discutir aqui como o judiciário tem atuado no combate ao racismo e também os efeitos das políticas afirmativas na garantia de direitos da população negra. Então, no programa de hoje, contamos aqui no estúdio com a presença de Humberto Adami. Ele é presidente da Comissão Nacional da Verdade da Escravidão Negra do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. E também conosco, aqui no estúdio, está a Carolina Rocha, ela que é ativista negra, historiadora e socióloga. Bom, primeiramente, muito obrigado aos dois pela presença, por esse bate-papo conosco aqui no estúdio hoje. Bom, eu comecei falando sobre a questão do judiciário e alguns dos avanços que a gente percebeu nas últimas décadas foi uma questão mesmo da criminalização de injúria racial e racismo. Na opinião de vocês, o que esses artifícios legais significaram na prática, no combate ao racismo? Professor Humberto. Bom, eu acho que a questão da criminalização é um avanço. Talvez nós tivéssemos que estar pensando opções alternativas à criminalização, uma vez que ela é insuficiente para alcançar a todos os acontecimentos da vida real. Como dizem alguns delegados amigos, olha, a cadeia já está cheia, não cabe mais ninguém por todos os problemas que existem na vida brasileira. E aí eles dizem assim, olha, você tem sequestro, tem estupro, tem crime de morte, tem latrocínio, e aí você tem lá uma ofensa. Não é que a ofensa verbal seja menos importante, só que acaba no dia a dia sendo tratado com menos importância. Então, nós precisamos ampliar o leque de penas para que esse ramo do direito penal possa também ser atingido. As pessoas têm outras formas de serem penalizadas e que isso seja mais útil para a sociedade, que seja mais útil para uma reeducação de todos, mas é preciso ter... nós tivemos casos como a daquela menina que xingou o goleiro Aranha lá no Rio Grande do Sul, do Grêmio. Muitos dos ativistas queriam que se fosse lá prender a menina de 23, 24 anos e se colocasse lá na polícia. Aí você tem várias opiniões, várias interpretações. E uns dizem, olha, não é possível jogá-la lá. E outros dizem, mas quando é um jovem negro, uma jovem negra, ele vai para a cadeia e arca com todas essas consequências de um ato delituoso. E é preciso abrir e saber que a sociedade tem que abrir novas condições, como penas alternativas, trabalho em prol da sociedade, e é preciso os juristas passarem a pensar em modificar a legislação. Então, talvez não seja aumentar o grau de criminalização, mas talvez abrir penas alternativas. Carolina, como é que você acredita que essas leis têm contribuído ou não para a redução ou combate ao racismo no Brasil?
Sim, eu acho que a questão da educação, né, a educação e formação é sempre mais efetivo do que criminalização e cadeia. É o que o Humberto falou, a cadeia está lotada, a gente tem um problema sério, inclusive, de superlotação, que não tem contribuído, de fato, para uma mudança social efetiva, né? E eu acho que tem uma outra questão também, é que o racismo é estrutural. Então, para além dessas ações individuais, por mais que elas sejam horríveis, se manifestem de forma degradante, né, comprometam a pessoa psicologicamente, psiquicamente, emocionalmente, enfim, mas a gente também trazer uma discussão de que, para além da injúria, do xingamento, a gente tem um problema que é o racismo institucional, o racismo estrutural na nossa sociedade. Né? E trazer essa discussão para as pessoas. Né? E aí a lei é efetiva no sentido de que você realmente tem que ter uma punição, até porque se você não tem uma punição, você também abre um leque de que não vai acontecer nada, então a gente pode continuar fazendo o que quer, né? E não é assim, mas sempre junto com uma ação educativa, de formação. Humberto, é importante a gente mencionar, inclusive, a diferença, né? Porque existe crime por injúria racial, racismo. Qual é a diferença na prática? O que o texto prevê? Eu vou falar sobre 3 coisas. A questão da injúria racial é quando a ofensa é dirigida a uma única pessoa. O racismo é um coletivo, é o que tem decidido os tribunais. Mas eu abri uma polêmica muito grande com o movimento negro inteiro, quando eles falam do racismo institucional e querem jogar aquilo como se fosse o que os penalistas chamam de tipo penal. Quer dizer, aquele comportamento que está colocado em lei, que em juridiquês a gente chama de tipificado, né, é um tipo penal, e que aquele é que você não pode cumprir. Não tem nenhuma figura de racismo institucional para você dizer, olha, ele foi lá e descumpriu a determinação, portanto, ele vai ser inserido em racismo institucional. Ou alguém uma empresa pratica racismo institucional. Ora, eu tenho chamado a atenção, inclusive, porque, na verdade, você está acusando o outro de ser racista. E quando você acusa indevidamente, você cai para o outro tipo penal, que é a denunciação caluniosa. E muitos já pagaram, porque acusaram alguém de praticar um crime, depois se verificou em juízo que não era aquilo e acabou o denunciante sendo penalizado por denunciação caluniosa. Tem um caso, inclusive, aqui no Rio de Janeiro, onde a denunciante acabou ela sendo processada. Então, eu vejo as pessoas dizendo, não, mas a empresa praticou racismo institucional. Ora, quando você está dizendo isso, você está dizendo que ele é racista. E aí, se você não consegue provar lá, e aí você diz, não, mas você não pode ver tudo pelo direito. Isso é um conceito com outras áreas do direito. Mas a acusação de racismo institucional é de racismo. Então, você pode se sentir ofendido e retrucar com a denunciação caluniosa. São coisas do direito. Que resolve esse problema? Eu acho que enquanto não tiver esse tipo do racismo institucional, tem que se ter muito cuidado ao acusar alguém ou alguma empresa de racismo institucional. É um conceito que vem sendo praticado por outras áreas do direito, onde a estrutura inteira acaba levando à prática do racismo. E você não tem nenhum ato que possa dizer, olha, essa pessoa... a estrutura toda que é montada de uma forma em que a pessoa negra ou preta e parda ou afrodescendente acabe sendo vítima da estrutura inteira. Agora, pensando na questão da estrutura, a gente sabe, segundo dados do IBGE, e isso, infelizmente, se confirma pesquisa após pesquisa em relação, por exemplo, ao mercado de trabalho e remuneração. Né? Entre a população brasileira, os negros ganham menos do que os brancos e as mulheres negras estão ainda mais abaixo. Né? Comparada com os homens, elas ganham 60% do que um homem branco ganharia. Isso seria, talvez, uma forma de exemplificar o que essa estrutura racista apresenta no dia a dia, Carolina? Eu acho que com certeza, né? Todos os dados, né? A mulher negra está aí na base dessa pirâmide social, né? Tanto desses menores rendimentos, como nessa entrada no mercado formal de trabalho também, né? Porque hoje a população negra também são os que mais empreendem no Brasil. E eu acho que isso tem um histórico da gente desde a escravidão, né? De você não estar incluído nesse mercado formal de trabalho e como que você empreende. Aí tem toda uma história em torno disso. E agora tem um mercado que está aberto para isso, né?
E não só esses dados, mas os dados de violência, né, que a população negra está mais exposta. Você tem 25 mil jovens negros por ano que morrem no Brasil por arma de fogo. São números assustadores, né? E as mulheres negras... Aí você tem, desde o SUS, né, maior índice de violência obstétrica, né, a questão do aborto, você tem a questão da violência, dos estupros, né, da violência doméstica, enfim. A vulnerabilização está muito mais ligada a essa população negra e essas mulheres negras. Né? Bom, em 2016, a Secretaria de Direitos Humanos recebeu e processou aproximadamente 7 mil denúncias anônimas envolvendo cerca de 2.700 páginas na internet com conteúdos racistas. As páginas eram escritas em 5 idiomas diferentes e tinham aí endereços de 17 países. Já um outro levantamento feito pela SaferNet, que é uma organização da sociedade civil especializada em crimes virtuais, registrou em 2016 no Brasil mais de 23 mil denúncias relacionadas a crimes raciais só no Facebook, que é a rede social mais popular no momento no nosso país. E é sobre essa realidade de disseminação do ódio racial na internet que a gente chama agora para a nossa conversa o jornalista Ernesto Xavier. Ele criou uma comunidade no Facebook com relatos de pessoas que sofreram algum tipo de ataque. Ernesto, bem-vindo ao debate. Quero que você já comece contando para a gente de onde surgiu essa ideia, então, de criar uma comunidade virtual para discutir o racismo. Isso surgiu a partir do momento que eu sempre escrevi na internet, né, desde a época que eu tinha blog, lá no início dos anos 2000, e num desses posts no Facebook que eu escrevi assim, constantemente, esse post acabou viralizando. Era um post onde eu falava sobre o genocídio da juventude negra e de como existe um estereótipo que é atacado a todo momento, né? Que você está vulnerável a todo momento, você pode morrer, você pode ser atacado por um grupo de justiceiros ou pela própria polícia, enfim. E esse post acabou viralizando e muitas pessoas compartilharam e começaram a conversar comigo. E, assim, eu recebi muitos ataques, né? Recebo até hoje, esse post ainda continua reverberando, ainda às vezes comentam lá. E também muitas pessoas começaram a me contar as suas histórias. Então, a partir desse momento, eu percebi que existia um número grande de pessoas negras que tinham necessidade, vontade de falar sobre isso, de falar sobre injúrias raciais que elas passaram desde a infância, de momentos que elas perceberam que o racismo estava influenciando de forma negativa a vida delas. Então, eu resolvi juntar um grupo de amigos, um amigo fotógrafo, minha irmã, que é produtora também, além de atriz, enfim. Juntei uma outra amiga que era designer e nós montamos essa página, montamos um ensaio fotográfico primeiro, com relatos, né, para poder lançar a página. E depois disso, naturalmente, a página foi crescendo e as pessoas começaram espontaneamente a enviar os relatos. Foi assim que nasceu o Senti na Pele, que é essa página que hoje tem 37 mil pessoas cadastradas, né? Mas os posts com os relatos alcançam, às vezes, 100 mil, 200 mil, já alcançou 2 milhões de pessoas até. Agora, Ernesto, é importante você trazer esses números para a gente, porque quando se fala, né, na rede social, antes de chamar você, inclusive, eu já mencionei aqui vários casos, né, registrados no último ano, principalmente em relação a crimes de ódio, que poderiam ser chamados assim, né, denúncias de ofensas virtuais. Por outro lado, tem a oportunidade, como você está fazendo, de reunir as pessoas para discutirem exatamente essas questões, né? Como é que você acha que a internet tem potencializado essa discussão e propriamente incentivado o brasileiro a perceber, a discutir, a tentar ver no dia a dia a questão do racismo, que muitas vezes ficava velada ou não era discutida mesmo nas rodas de amigos ou mesmo numa conversa de bar, né? Hoje em dia a gente fala, ou a gente ouve falar de racismo, eu acho que em outros espaços, pelo menos uma percepção. Queria saber qual a sua opinião a respeito. A internet, né, o Facebook, principalmente, que é a rede, como você mesmo já falou hoje no programa, a rede mais popular, né, no Brasil hoje em dia, é um espaço que não nos foi dado durante mais de 400 anos, né? E acaba sendo um lugar onde as pessoas conseguem colocar suas histórias. Tem de tudo, né? Na internet você vai ter de tudo, tanto das pessoas que odeiam
tantas pessoas que estão falando de si próprias, criando uma nova forma de se representar para o mundo, uma nova forma de se enxergar. Então, ali na página eu começo a perceber que existe um potencial enorme para isso, porque essas pessoas, né? E aí, tipo, digamos que essas pessoas estão representando também os seus antepassados que não tiveram voz. E a internet passa a ser um espaço onde elas conseguem falar, contar as histórias e acabam formando uma rede de afetos. A página acabou virando um local onde não só as pessoas contam as suas histórias, como outras leem, tanto pessoas negras como não negras, e começam a ter uma empatia um com o outro. Então, ali se criou um espaço onde você se sente mais à vontade, por isso que eu acho que existe um número cada vez maior de pessoas com vontade de falar. Hoje existem por volta de 110 relatos na página, todos eles espontâneos. Não é? Então, não só na minha página, mas as pessoas postam, às vezes, nas suas próprias páginas pessoais e começam a contar, porque, infelizmente, o racismo ele é estrutural. Você não consegue... Eu digo que já tivemos um caso, inclusive, de que uma criança foi atingida dentro da barriga da mãe. Então, isso tudo também por conta do racismo em várias formas. Então, desde antes de nascer, você já é atingido pelo racismo no Brasil. Então, desde sempre essas pessoas querem falar. Muitos relatos são sobre a infância, que é quando as pessoas começam a perceber, né, que existe algo diferente, né, na vida delas, né, ou então na percepção do mundo em relação a elas e elas em relação ao mundo. Então está crescendo muito e está sendo um espaço importante para que elas possam sentirem agentes, né, da própria vida, atuantes e podendo lutar contra isso e poder criar um mundo onde algum dia nós vamos ter uma igualdade racial. Sem dúvida. Ernesto, eu volto a falar com você em instantes. Vou voltar aqui para o estúdio para ouvir o Humberto em relação a isso. A gente vê toda essa movimentação, na verdade, essa discussão acontecendo. A gente tem, olhando um pouco para trás também dos avanços que percebemos do Brasil, a questão das ações afirmativas, a questão das cotas nas universidades. Eu acho que tudo isso faz parte da mesma discussão, né? Eu acho que há um momento, e é importante esse testemunho do jornalista Ernesto, que você está na constatação. Primeiro, uma ampliação da possibilidade de denunciar e que pode dar a impressão de que o racismo aumentou. É que essas denúncias, elas não eram feitas antes. Então, mas acho que tem o relato do que me incomoda, do que me incomodou na barriga da minha mãe e o que me atingiu, do que eu fui vítima e do que eu posso... advogado principalmente, pensa o que eu posso fazer, além de simplesmente falar ou me reunir com outras pessoas para todos nos solidarizarmos, e isso pode ser feito... O que de prático pode surgir a partir dessa discussão? O que você faz? Porque senão você fica numa contagem eterna e não chegamos a lugar nenhum. O que é preciso fazer? Acho que, eu não sei se na página do Ernesto tem algum advogado lá, e deve, obviamente, ter, se já chegou a 37 mil, tem advogado para chuchu, já deve ter alguém lá que propôs uma orientação do que fazer a partir de certas constatações, porque é isso que você precisa orientar as pessoas, orientar as reações, a reagir, né, de uma forma estruturada, de quando aquela potencial vítima possa estar sofrendo um ataque de racismo, ela consiga sair dali e partir para um boletim de ocorrência numa delegacia, juntar testemunhas e partir para uma reação. Senão ela vai ficar lá só lamentando, e muitos dos eventos que a gente vê hoje em dia nos próprios movimentos sociais e no próprio movimento negro são relatos de constatações, de testemunhos que não acabam mais. Se você botar 500 anos de escravidão, 500 anos de opressão. Mas é preciso, inclusive, treinar as pessoas de hoje, as que já existem hoje, as que vão existir, para elas terem uma reação e poderem sair daquelas situações. Há que ter um treinamento. E, para isso,
embora muita gente ache que o direito não dá a solução para isso, na minha concepção, é um treinamento de você reagir. Como é que vai? Mas é difícil ir para um boletim de ocorrência. É difícil sim. É difícil ter advogado. Então, nós precisamos ter mais advogados nessa área, mais militantes treinados nesse tipo de advocacia racial, e nós estamos com a Conferência Nacional do Advogado investindo nisso. Advogados para a questão do dano moral, né, de fazer ações de dano moral, porque, inclusive, na cabeça do juiz, esse dano moral é muito pequeno e dá muito trabalho de você levar a ação, e também de habeas corpus, porque os negros também são vítimas dessa mesmo sistema prisional, do sistema judiciário. Agora, Carolina, o que o Humberto traz muitas vezes é a falta de própria consciência da pessoa de que sofreu um ato que pode ser levado adiante, que tem como recorrer a seus direitos. Como é que você acha que essas discussões, ou seja na internet, seja no dia a dia, seja a lei que já prevê uma punição, isso aumenta, de fato, tem contribuído para o aumento dessa consciência da população negra? Olha, eu acredito que sim. Eu acho que a internet ela traz uma coisa que é visibilidade, né? E para além, assim, tem uma coisa que é de constatação, mas eu acho ainda importante essa dimensão, porque para grande parte da população isso ainda não é enfim, não é um fato, ainda não está totalmente entendido como funciona o racismo, né? Tanto é que a gente vai para palestra, a gente vai para a escola e as pessoas ainda ficam surpresas com os números, né? E aí o número sempre traz uma autoridade que é importante, fica surpresa como isso se manifesta. Então, tanto o Vista Minha Pele, quanto também teve outra hashtag, né, e outra página, que foi Meu Professor Racista, que eu me lembro que também teve uma repercussão muito grande, porque pensar também nesse ambiente da escola, que a gente está falando o tempo todo, a educação libertadora, a escola é importante, mas também extremamente opressora e extremamente racista, né? E como que você lida com isso em termos de educação? Porque a própria escola já reproduz todo o racismo que vai continuar na vida daquele indivíduo, né? Enfim. Então, eu acho que tem uma questão da visibilidade, da constatação, tem uma questão que é mesmo de catarse, né? E de você pensar também que esses traumas sociais, quando você fala disso, você também está problematizando esses traumas, está liberando esses traumas, né? Porque você precisa falar, né? Esse silenciamento, né? E aí, citando uma educadora que é a Zoilda Loreto da Trindade, que falava que a invisibilidade é a morte em vida, né? E aí a Zoilda aqui teve um papel importantíssimo aqui, foi parceira. Então, eu acho que tem a sua importância. E depois pensar nas coisas práticas. E aí a gente tem todo o lado judicial, tem o lado da lei, né? E aí das ações afirmativas, né? Que também não resolvem por completo, mas também fazem parte, toda a parte educacional, né? Enfim, mas eu acho que a internet é fundamental, porque você pensa em relação às mulheres, todo esse movimento que a gente teve de geração tombamento, de um feminismo negro é fundamental, do cabelo, né? De uma estética, de uma autoestima, né? Bom, a gente está encaminhando para o fim desse primeiro bloco do debate, mas eu quero voltar a chamar o Ernesto para uma fala rápida com a gente, inclusive até respondendo aqui para o Humberto sobre o questionamento, se existem advogados, como é que vocês têm se articulado em relação a isso no grupo? Sim, tem advogados e essas pessoas acabam realmente anunciando, algumas pessoas me perguntam, pedem orientação de como reagir e eu acabo orientando essas pessoas, mesmo não sendo advogado, ou então encaminhando para algum dos advogados da página. E isso sim é um movimento necessário, reagir é necessário, mas só que nem todas as questões que envolvem ali na página racismo, elas são questões jurídicas, né? Muitas vezes elas são questões subjetivas, questões que as pessoas resolvem com a sua própria identidade em relação a isso. Muito bem. Posso fazer uma intervenção? Rapidamente, Humberto, a gente está encerrando o bloco. Que esse tipo de advocacia, ele é sempre ou de militância, ou de alguns poucos advogados que estão espalhados pelo Brasil e que lutam com muita dificuldade. É preciso se pensar, e essa página e outros movimentos podem pensar nisso, como é que você torna isso uma advocacia tão comum, a advocacia das relações raciais, tão comum quanto você tem advocacia para locação, para... Porque articular uma rede mesmo, né? Porque muitas vezes você tem um advogado que é militante, então ele acaba funcionando durante um tempo e acaba, ou ele pega poucos casos, ele não consegue levar a um nível de profissionalização como você tem em outro ramo da advocacia. E é preciso profissionalizar essa rede, é preciso sair do voluntarismo e da militância básica, porque ela não chega. Eu tenho um monte de casos no meu escritório que eles começaram
com advogados voluntários, e aí acabou, era um programa de alguma instituição, acabou o programa e ficou lá o processo andando até chegar lá, e isso acho que tem que partir para uma profissionalização, mas em rede é muito difícil também. A gente vai colocar agora na tela o site, onde você de casa pode, inclusive, acessar, trocar ideia, saber mais sobre a iniciativa que o Ernesto conversou conosco. Está aí no facebook.com/sentir na pele. Você pode entrar lá também, colocar relatos, trocar ideias e, quem sabe, colaborar aí para essa rede também se articular de forma melhor. Muito bem, Humberto vai lá, também vou, Carol também vai participar. Fiz meus relatos lá. Muito bem. Bom, a gente está encerrando esse primeiro bloco do debate, a gente volta daqui a pouquinho, mas antes vou dar uma dica para você que está rolando na programação do Futura, também no Futura Play, um programa muito bem-humorado que recupera episódios da nossa história a partir de personagens bem conhecidos e outros nem tanto. E um dos convidados do programa Canal da História foi justamente Zumbi dos Palmares, trazido direto do século XVII para recontar o movimento de luta dos negros. Então vê um trechinho aí que a gente separou para você. Damnation memoriae. É uma frase que fala sobre apagar a história de alguém propositalmente. Aí esse alguém desaparece da história. O esforço para apagar a história do povo negro, do povo africano escravizado aqui no Brasil, é um dos pilares de sustentação da escravidão. Então quer dizer que a gente precisa abandonar as versões oficiais e recontar a mesma história através de outros protagonistas, é isso? Exatamente, Neto. Então, se a gente conta a história de um povo inteiro que foi apagado, esse povo volta a existir. Caraca, todo dia eu fico mais emocionado com o poder que a história pode ter nas nossas vidas. Mas, Zumbi, eu fiquei impressionada. Quantas línguas você fala? Eu falo português, quimbundo, um pouco de urubá e latim. Meu, você é muito, mas muito mais legal do que a gente lê nos livros. Por que você não ajuda a gente a recontar a história? Eu? Você vai ser um professor incrível. Professor da hora? Nossa, muito, cara. Tá muito bom, não tá, Neto? Pô, tá irado. Aí, Zumbi, começa a contar pra gente como é que foram as guerras dos quilombolas, vocês resistindo bravamente, daí os portugueses... Clara, peraí, ó. Eu adoraria falar isso pra vocês, mas vocês sabem como tá difícil pros professores se colocarem, falarem certas coisas hoje em dia. Realmente, é como a gente disse antes, tem muita gente que ainda acha que é mimimi falar dessas coisas. Já sei. Eu vou dar uma pequena aula pra vocês. Neto, eu vou precisar da sua ajuda. É claro, Zumbi. Caros Storylumes, vocês já pensaram que a lógica mercantilista, a produção em larga escala, também foi aplicada em seres humanos? Ah, mas isso é mimimi. Mimimi, mano. É escravidão, parceiro. Os portugueses pensavam que não valeria a pena fazer uma travessia por poucos escravos. A mesma mentalidade pós-açúcar, só que agora em seres humanos. Ou seja, lucro com os seres humanos, sacou? Dinheiro, bufunfa, grana. Eles lotavam o bojo dos navios com africanos acorrentados e faziam uma travessia de 40 dias. Muitos morriam no porão dos navios. Amassados durante meses, sem água, sem comida, sem banheiro, doentes, acorrentados. Isso, exatamente assim. Arrancados de suas famílias, de suas casas, de suas memórias. Muitos se recusavam a comer. Prefeririam a morte à escravidão. Esses eram alimentados à força. Tudo isso sustentado pelo racismo. Foi aí que começou esse negócio, racismo, sacou? Exatamente, né? Tudo isso sustentado pela ideia de que existem raças. E se existem raças superiores umas às outras. Esse mesmo discurso é que nunca permitiu que a história verdadeira dos negros fosse contada. E é esse o registro da história dos negros que normalmente é mostrado no país. A máquina do tempo adverte. A escravidão no Brasil durou 4 séculos. Fomos os últimos a abolir a escravidão e somos o país que mais recebeu africanos traficados. 6 milhões, fora os que morreram na viagem. Isso mesmo, mais de 6 milhões. Acho que o Brasil não é tão pacífico, praia, coqueiro e caipirinha assim, não é? Bom, esse aí é um trechinho do programa Canal da História. Como já mencionamos aqui, você pode ver esse episódio na íntegra na nossa programação ou lá direto do futuraplay.org. A gente faz um rápido intervalo no debate nessa Semana da Consciência Negra e já voltamos. Não sai daí. O debate está de volta para falar de racismo no Brasil.
No mês em que se celebra o Dia da Consciência Negra, a Organização das Nações Unidas lança uma campanha contra a violência de jovens negros no Brasil. A ação Vidas Negras escancara os dados sobre extermínio da população negra no nosso país. 7 em cada 10 pessoas assassinadas aqui são negras. Na faixa etária de 15 a 29 anos, são 5 vidas perdidas para a violência a cada 2 horas. A campanha lançada no último dia 7 de novembro tem como objetivo sensibilizar a sociedade, gestores públicos e privados e os movimentos sociais sobre a importância de políticas de prevenção e enfrentamento da discriminação racial. Afinal, de 2005 a 2015, enquanto a taxa de homicídios por 100 mil habitantes teve queda de 12% entre os não negros, para os negros houve aumento de 18%. As informações são do Atlas da Violência 2017, uma publicação do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, junto com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Então, para debater sobre esse assunto, nós contamos aqui no estúdio hoje com a presença de Humberto Adami, que é presidente da Comissão Nacional da Verdade e da Escravidão Negra, do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. E também conosco aqui no estúdio está Carolina Rocha, que é ativista e historiadora e socióloga. Bom, obrigado aos dois por continuarem comigo aqui nesse bate-papo. A gente falou aí que a pesquisa recente realizada pela Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, a CEPIR, pelo Senado Federal, mostra, que 56% da população brasileira concorda com a afirmação de que a morte violenta de um jovem negro choca menos a sociedade do que a morte de um jovem branco. Isso, de certa forma, reafirma esses dados que a gente acabou de falar, sobre os índices das mortes de jovens negros que estão aí superando já há muito tempo de jovens brancos. De que forma a gente consegue fazer essa relação? A gente fechou o último bloco falando sobre a questão do racismo que vem de séculos e hoje em dia a gente vê ainda a questão da morte do jovem. Qual relação a gente pode fazer, ainda pegando o gancho da Comissão da Verdade da Escravidão Negra, Humberto? Durante um tempo, eu fiquei acompanhando nos tribunais, como advogado, as ações afirmativas, a luta para as ações afirmativas se solidificarem na questão da educação. Depois vieram as cotas no emprego público. E aí se iniciou todo um debate também nos tribunais. E alguns juízes tinham essa parte toda introjetada dentro deles. E aí queriam discutir tudo de novo. Então você leva discutindo 15 anos quem é negro no Brasil, vocês estão importando ódio racial dos norte-americanos, quem vai contratar alguém que fosse cotista, que viesse oriundo das cotas, toda aquela discussão que 15 anos aí. Queriam fazer tudo de novo. Daí por quê? Nós partimos para a Comissão Nacional da Verdade e da Escravidão Negra para buscar explicar para uma parte da sociedade que tudo isso é oriundo da escravidão negra. São os resquícios da escravidão que manteve a população afrodescendente durante muito tempo como se fossem cidadãos de segunda classe, como não tivessem tantos direitos quanto os dos outros. E aí partimos para ir buscar lá. E, sociedade brasileira, existe uma parcela da sua população que não tem os mesmos direitos. Isso vem lá de trás na escravidão e partir para uma reparação da escravidão e com base de acusação do Estado brasileiro, da Igreja Católica e da coroa portuguesa. E aí eu quero relembrar também o que nos deixou há pouco tempo atrás o procurador do trabalho, Wilson Prudente, um importante membro que teve uma participação muito grande nessa Comissão da Verdade. E a comissão está espalhada em 15 seccionais da OAB e em várias comissões municipais junto às subseções da OAB. Eu quero aproveitar para dizer, olha, se não tem, procura o seu município, o seu estado, vê se lá tem Comissão da Verdade da Escravidão Negra no Brasil, procura o presidente da subseção, procura o presidente da seccional no estado e perturba
perturba mesmo para ele ter isso lá. Porque é importante esse trabalho de reparação da escravidão feito através da OAB e é uma história tão grande que em 5.543 municípios é muita coisa. Tem que ir lá buscar e fazer esse trabalho, porque o racismo do cotidiano, ele está ligado a esse trabalho de juntar tudo, buscar e mostrar a importância do trabalho, não só do trabalho do afrodescendente, como também a escravidão negra, que até hoje é motivo de reparação histórica. Sem dúvida, essa investigação é importante, reconhecer a história para evitar que novos casos de violência aconteçam, como a gente abriu esse bloco falando, né? A própria Organização das Nações Unidas destacando essa questão, né, trazendo a campanha Vidas Negras aqui no Brasil. São dados que infelizmente a gente já conhecia, mas acho que a ONU jogar luz sobre isso também, de certa forma, traz atenção internacional para esse drama vivido aqui no Brasil. A gente tem o recente Estatuto da Juventude, né, Carol, aprovado aqui no Brasil, e a gente vê que quem está morrendo de fato são os jovens, principalmente o jovem homem negro no Brasil. De que forma a gente consegue pensar em ações que possam evitar isso, né? A gente sabe que não há como desassociar a questão da escravidão, da questão desses assassinatos e da questão da falta de políticas públicas que vão dar oportunidades, que vão, na verdade, oferecer aí caminhos para esse jovem negro. Bom, eu acho que é isso, né? O que o Humberto falou no outro bloco, que a gente tem falado, essa ideia de rede. E aí, quando você pensa numa comissão da verdade, você está pensando numa interdisciplinaridade, né? Que você está pensando em direito, você está pensando em história, você está pensando em diversas profissões aí que estão juntas para a gente pensar em caminhos coletivos, né? Porque individualmente tem muito trabalho de formiguinha, tem muito trabalho individual, né? Que tem sido levado aí de forma, às vezes, até heróica, né? Só que isso não resolve, né? A gente precisa realmente pensar como que a gente encadeia, né, tudo isso para poder pressionar por políticas públicas efetivas. E aí, quando você pensa nessa juventude negra, primeiro a gente tem que discutir essa guerra insana do tráfico de drogas, né? A gente tem que falar sobre isso, né? Porque realmente é muito complicado. A gente tem uma política de guerra às drogas, né? A gente tem uma metáfora de guerra, aliás, no país inteiro, né? Tanto em termos de religião, quanto em termos de drogas, e que, na verdade, o racismo se torna o crime perfeito, porque é jovem preto pobre matando jovem preto pobre. Que está aumentando. Né? E está aumentando. E como que você consegue resolver isso? Então, dentro da própria polícia, né, que tem dentro dos seus estatutos, da sua instituição, né, se manifestando e reproduzindo atitudes extremamente racistas, né, quando você pensa nesse faro policial, né, que olha esse jovem negro sempre como um potencial bandido, um potencial criminoso, mas esse jovem negro policial também vai morrer. Esse jovem negro do exército, e aí a gente teve aí, né, no caso das UPPs, também está morrendo, né? E aí você tem mulheres negras, né? E aí é um movimento também que eu acho que foi muito importante e tem feito a diferença no Brasil, que são das mulheres negras, principalmente essas mães que tiveram filhos assassinados, né, pelo Estado, né? Mas não só pelo Estado, também pelo tráfico de drogas também, e tem se articulado em rede mesmo e num movimento de muita pressão em torno dos direitos humanos, né? Bom, infelizmente, a gente falando aqui da violência, não é de hoje que a cultura tem transformado também a dor, muitas vezes, em poesia, em arte. Foi assim com o samba, lá no início do século XX, e assim hoje também com a cultura hip-hop, que traz aí nas letras rimadas dos raps, em grafites e também nos passos rápidos de dança em um movimento de resistência. A gente vai ver agora um depoimento da cantora Marina Iris, que fala muito do ser feminino por meio da música. Ela e outras 4 vozes lideram o projeto É Preta, que acaba de lançar o primeiro CD. Confere aí. Na rua me chamam de gostosa e o gringo acha que nasci pra dar. No postal mais vendido em qualquer loja, tô lá eu de costas contra o mar. Falam que meu cabelo é ruim, é bombril, tonhanhã, é pichain. O olhar tipo porta de serviço, é um miss invisível contra mim. Sou crioula, neguinha, mulata e muito mais camarada. Olá pessoal, aqui é Marina Iris, sou cantora. E acredito que a arte pode ser um instrumento muito importante, um instrumento fundamental na transformação social. Que a arte tem potencial para isso. É capaz de simular uma nova realidade, é capaz de transformar a realidade, de levar reflexão para as pessoas, mais igualdade, obviamente.
E acho que é nisso exatamente que eu acredito e isso acaba pautando as minhas ações como cantora, os meus trabalhos, né? Tanto no clipe Pra Matar Preconceito, como no clipe Negra e agora com o Projeto É Preta, que nessa edição reúne 5 cantoras negras de samba e busca tratar disso, da valorização da mulher negra, da mulher no samba. Eu sinto que vem trazendo esse tipo de reflexão para rodas de amigos, e isso é muito importante. A gente começa de grão em grão a tratar dos assuntos que têm que ser tratados, a gente não pode passar por cima, e a arte alcança muita gente, é capaz de falar com muitas pessoas, sensibilizar muitas pessoas. Então, para não ter essa obrigação de falar elaboradamente sobre política e tudo mais, mas quando a gente consegue unir as duas coisas, usar a arte, colocar nossa reflexão na arte, eu acho que a gente consegue avançar bastante e de uma forma muito ampla e diversa. Então, eu acredito muito no poder, no potencial da arte de transformar a nossa sociedade e combater racismo, preconceito de gênero e tudo mais. Pois negra é a cor do amor, mas se preciso for, negra é a cor da luta, negra é a cor da luta. Não pense que é favor, negra é a cor da luta. Muito bem, muito obrigado a Marina pelo depoimento aqui, por ter contribuído também para trazer essa discussão para o nosso debate. Quero pegar esse gancho e passar para a Carol. A gente viu aqui a representação da música, a questão da cultura na fala da Marina também, de certa forma, é no dia a dia também que se coloca, né, se joga essas ideias, se faz a arte reverberar um pouco nessa luta contra o preconceito que vai acabar gerando muitas vezes a violência que a gente falava antes, né? Não, eu acho que a arte é fundamental, né? E a música, você pensar em Brasil e não pensar nessa música que é negra, né? A gente tem o samba, a gente tem o funk, a gente tem o maracatu, a gente tem o jongo, a gente tem coco, a gente tem hip hop, né? E a favela, a gente costuma se pensar na favela como um lugar de falta, né? Onde falta tudo, onde tem violência, onde tem guerra, mas a favela, na verdade, tem um potencial criativo imenso, né? E da onde surgem coisas maravilhosas, né? E assim, a gente pensa a literatura, né? E aí esse ano, que bom que a Flip trouxe Lima Barreto. E quanto que essa literatura negra periférica tem também ganhado repercussão. As redes sociais também muito importantes por isso. Essa literária das periferias ganhando espaço também cada vez mais. Sim, você cria, hoje em dia você consegue usar no YouTube, você grava um vídeo, daqui a pouco tá viralizando. E como isso é importante? A gente tem no Rio de Janeiro rodas de samba super importantes, né? Hoje ainda vivendo uma situação, uma fase bem complicada, mas que é muito importante a gente estar valorizando para falar sobre isso, principalmente para essa juventude. Bom, você sabe em casa o que é lugar de fala? Bom, esse é um termo que aparece com frequência em conversas entre militantes de movimentos feministas, negros, LGBTs e tantos outros espaços de debates, principalmente na internet. O conceito representa a busca pelo fim da mediação. A pessoa que sofre preconceito, por exemplo, fala por si como protagonista da própria luta e movimento. A gente vai conversar agora, então, com um dos representantes que tem discutido muito sobre isso na internet, que é o Murilo Araújo. Ele é youtuber e jornalista. Então, antes de chamá-lo, a gente vê um trechinho de um vídeo que ele produziu e já compartilhou aí no canal dele. Nesses nossos tempos de militância e de muita polêmica na internet, se tem um debate que costuma gerar muita treta, é aquele debate sobre local de fala, que envolve aquela coisa de quem pode ou quem não pode falar sobre certo assunto, sobre certa opressão ou sobre certa estratégia de militância. E essa parada costuma gerar muita treta mesmo. Recebi essa semana uma mensagem de uma moça muito fofinha chamada Stephanie, que me perguntou o seguinte: Oi, eu detesto invadir a caixa de mensagem dos outros, mas eu gostaria de fazer uma pergunta. Vou cursar jornalismo esse ano e sempre gostei de pesquisar questões sociais e afins. Sou mulher cis e branca e não sei se posso escrever textos falando de homofobia e racismo embasada nas minhas pesquisas. Tenho muito receio de estar tirando o protagonismo dessas pessoas. Poderia, por favor, me dizer o que pensa sobre? E aí eu achei a mensagem da Stephanie muito oportuna, porque ela tocou num tema que há muito tempo eu tô querendo discutir aqui no canal, porque opressão se dá sempre em termos de relações de poder. E se a gente tá em relações, não tem só um grupo de pessoas envolvido. Todo mundo precisa pensar um pouquinho sobre
sobre essas coisas. E esse esforço que a gente fala tanto por aí, que é o esforço da desconstrução, é um esforço que precisa ser feito por todo mundo. Pois é, vamos chamar então o Murilo agora para o nosso debate. Murilo, bem-vindo ao nosso programa. Você conversa aí muito com o público adolescente, né, que muitas vezes está construindo suas opiniões, ou por outro lado a gente vê também, muitas vezes nas redes sociais, todo mundo já é muito dono da verdade, né? Como é que é esse diálogo, em provocar essa reflexão, principalmente num tema como esse do lugar de fala? Olá, todo mundo. Primeiro, agradecer bastante pelo convite de participar desse debate tão bacana. E sim, esse é um trabalho bem desafiador, discutir sobre essas questões, porque esses temas são temas delicados que às vezes movimentam muitos ânimos, né? E tem algumas questões que às vezes estão um pouco fora do senso comum, e os debates se distorcem muito também na internet, mas por vezes a gente consegue construir alguns diálogos, algumas pontes bacanas para poder destacar um pouco da importância da gente mudar um pouco, de construir novas relações que não sejam mais baseadas em desigualdade, valores como racismo, esse tipo de coisa. Acho que tem um trabalho bacana que está dando para fazer aí no YouTube especialmente. Pois é, a gente percebe até com dados, né? A Carolina falava sobre os números que causam impacto. Recentemente, a gente também recebeu a divulgação de dados do próprio Google, que é o principal buscador, né, nas redes sociais no mundo, que as palavras aí sobre preconceito, sobre a questão de gênero, sobre a questão de racismo, são as que mais têm surgido ou crescido em buscas no Brasil. Você acredita que a gente tem que aproveitar essa oportunidade, ou de que forma aproveitar essa oportunidade do interesse dessas pesquisas para também trazer um pouco mais de um conteúdo que vai provocar uma reflexão nesses jovens, Murilo? Eu acho que esse é um movimento super importante. Nessa mesma pesquisa do Google, recentemente, houve um dos resultados foi que pela primeira vez na história do Brasil, as buscas por cabelo crespo foram maiores que as buscas por cabelos lisos, por exemplo, né? Se a gente pensa num país que tem a maior parte da população negra, e essa população negra majoritariamente tendo cabelos crespos, acho que esse é um dado sintomático para a gente entender um pouco de como que esse aumento do debate sobre as questões raciais já está provocando um efeito. Na realidade das universidades, como a política de cotas, que já tem aí uns 10 anos, né, como que está provocando um efeito, né? Acho que esses efeitos todos eles estão se multiplicando, e a gente tem uma oportunidade muito grande para impulsionar ainda mais essas vozes e multiplicar ainda mais esses debates. Eu acho que isso é fundamental e tem um pouco a ver com essa questão do lugar de fala, que é uma questão que às vezes as pessoas costumam tratar como censura, né? Que entendendo que o que a gente quer quando a gente fala sobre lugar de fala é deixar que apenas pessoas negras falem sobre racismo ou sobre as questões raciais. E o que eu digo é que está todo mundo envolvido nessas questões raciais. O racismo é uma coisa que impacta, né? Se a gente está falando em termos de relações, é uma coisa que a sociedade inteira está envolvida. Agora, a questão é que a gente precisa conseguir que pessoas negras consigam falar com autonomia a respeito das próprias histórias, tendo uma visibilidade que essas pessoas nunca tiveram. Eu costumo dizer que numa sociedade desigual como a nossa, até o direito à fala, até o direito à voz, até o direito à visibilidade é um direito que é mal distribuído, né? Então, quando a gente fala da importância de ouvir mais essas vozes, de ouvir mais essas histórias, de ouvir mais essas vivências, para compreender com mais complexidade a realidade das relações raciais no Brasil, é um pouco destacando essa importância, né, da gente aproveitar esse momento para conseguir multiplicar um pouco mais essas vozes e amplificar esse debate, até que a gente consiga construir outras relações mais humanas que não sejam baseadas em violência e desigualdade o tempo inteiro. Muito bem, então Murilo Araújo, youtuber e jornalista, muito obrigado por conversar conosco no debate de hoje, parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço, muito obrigado. Ele vai ficar ainda aí? A gente está se despedindo do Murilo, na verdade, pela questão do tempo. Humberto, você tem uma questão para ele? Eu queria propor uma coisa, porque há algum tempo que eu queria falar com o pessoal dos youtubers. Ter uma galera ligada no YouTube, mas voltada para o campo do direito. Estagiários que vissem. Porque, se você observar, tudo está indo para o campo do direito. Todas as questões da vida nacional estão indo parar no Supremo Tribunal Federal. E você não consegue que
tem um pessoal jovem ligado à área de direito com essas ferramentas que os youtubers têm e que possam discutir nacionalmente os casos, como é que você transforma o youtuber numa ferramenta a serviço das discussões de direito. Acho que é uma proposta para ver um jovem youtuber como esse fazendo esse trabalho, mas você tem uma discussão nacional, você tem advogados antigos, advogados se iniciando, e não tem essa discussão onde você possa discutir um caso que acontece no Ceará, ou no Rio Grande do Sul, ou em Brasília, ou a montagem de redes e articulações nacionais para, por exemplo, ingressar em juízo, formar advogados, formar discussão de exemplos, nós tivemos falou do lugar de fala, teve um caso que foi a discussão do turbante, que foi muito discutido. Foi lá um dos assuntos mais discutidos nas redes sociais no último ano. Mas não passou para o que nós vamos fazer na área do direito. Temos casos de intolerância religiosa. Como é que vai ser constituir os terreiros, os quilombolas, como é que eles vão entrar em juízo e vão fazer frentes para ir em juízo discutir isso, porque todos esses casos, e nós tivemos com o Frente Favela Brasil a denúncia do caso do Jair Bolsonaro, que ofendeu quilombolas e indígenas, e o caso está acontecendo, eu tenho estagiários ingressando nisso, mas não há uma discussão nacional, e é isso que eu queria propor. Bom, então o Murilo também fica com a provocação aqui do Humberto em poder articular, quem sabe participar em articular essa rede de youtubers e jovens também que acompanham essas discussões, para que de fato essa discussão seja mais ampliada e que os jovens troquem ideias e se fortifiquem aí. Vamos para o Supremo Tribunal Federal. É isso aí. Valeu, Murilo, muito obrigado. Eu que agradeço, um abraço. Bom, para saber mais sobre os vídeos do Murilo, você pode acessar o canal dele no YouTube, que é youtube.com/Muro Pequeno. O endereço está aqui embaixo para você, ó, Muro Pequeno, procurando no YouTube. Bom, a gente está quase encerrando, né? A gente podia seguir aqui mais horas, porque o papo, de fato, não se encerra no tempo do programa aqui, mas eu queria ouvir um pouco de vocês, repercutindo o que o Murilo trouxe, na questão do lugar de fala, muitas vezes acaba trazendo muita discussão, às vezes que poderia ser melhor aproveitada, até o espaço das discussões nas redes sociais. Agora, o que muitas vezes se defende é que não precisa ser negro para lutar contra o racismo, assim como não precisa ser homossexual para lutar contra homofobia ou transfobia. Como é que a gente consegue tentar divulgar uma discussão ou tentar provocar reflexões na população brasileira que, de fato, é um problema de todos nós, não é um problema isolado dessa ou daquela população, Carol? Eu acho que o racismo é problema de todos, até porque se a gente está falando de um racismo estrutural, ele não vai ser resolvido apenas por um grupo, né? Você tem que mobilizar toda uma sociedade em torno disso. O problema é grande, né? Não é tão grande que não tenha solução, senão a gente não estava aqui lutando e fazendo coisas, todos né? Aqui Estamos tentando, mas é grande. Maior, né? Agora, o que eu acho, eu concordo com o que o Murilo falou, né? Inclusive em relação à universidade, tem muitas dessas discussões, mas assim, até a população negra chegar e acessar a universidade, a gente não tinha pessoas negras na universidade e precisava falar de racismo, de escravidão. Então a gente tem produções já maduras, acadêmicas, de pessoas brancas que estão aí em frente lutando. Só que quando você tem essa população, principalmente após as cotas, que chega nesse ambiente universitário, nessa população negra, é uma nova geração. É uma nova geração, uma nova visão, é o que ele falou, você dá visibilidade e voz, né? Porque aí tem uma outra questão também que muitas vezes tem determinados espaços que você privilegia muitas vezes ouvir uma pessoa branca ao invés de ouvir uma pessoa negra para falar de racismo. E aí você tem um problema, né? Eu acho que todos podem falar, mas eu acho que a gente tem que pensar, sim, que a gente precisa privilegiar um protagonismo negro e nos debates, porque é o sentir na pele, né? Sem dúvida. A gente tem um minutinho para acabar. Humberto, queria ouvir uma reflexão sua a respeito disso. Eu acho que, voltando para o campo do direito, que é exatamente o meu lugar de fala, né? Eu acho que tem que ter multiplicação. Todos esses assuntos, se você for ver a pauta do movimento negro nacional nos últimos anos aí, a questão da ação afirmativa das cotas, o feriado do Zumbi dos Palmares, a questão quilombola, que está em discussão no Supremo Tribunal Federal, a questão de demarcação de terras quilombolas e como é que isso vai para frente, você verifica que é preciso ter o protagonismo negro nas ações
junto ao Supremo Tribunal Federal. Para isso, você tem que construir redes. Isso não tem conseguido se manter. Todas as tentativas que ocorreram, agora mesmo um advogado importante da questão da denúncia de intolerância religiosa também está articulando lá, o doutor Hélio Silva. Então, é preciso motivar mais e juntar mais e partir para caminhos. Senão, ficamos só falando. Com certeza. Bom, a gente espera que também a nossa falação aqui, esse nosso debate, a nossa discussão não acabe junto ao tempo do programa, como eu disse, que você leve essa discussão para essa roda de amigos, para o seu jantar de família, fale com o seu namorado, com a namorada, enfim, para que essa discussão de fato, que todo mundo possa se apropriar dela e levá-la adiante. Só queria dizer que a Conferência Nacional do Advogado, no final de novembro, de 27 a 30 de novembro, nós vamos ter painéis sobre reparação da escravidão e trabalho escravo e vamos também o Encontro Nacional da Advocacia Negra com a Educafro e também palestras sobre cotas e avaliação disso tudo. Muito bem. Humberto, Carol, muito obrigado pela presença. Obrigada a você. Muito bom. Antes da gente encerrar, deixo aqui mais uma dica para você, muito bacana, de um conteúdo sobre racismo no Brasil, para você acessar também, compartilhar e publicar. É a publicação TAB, que traz aí uma seleção de vídeos, fotos e reportagens muito interessantes sobre esse tema. O site é tab.uol.com.br/racismo. O debate de hoje fica por aqui, então você pode rever esse e outros programas direto do nosso Futura Play. Um forte abraço para você e até a próxima.